Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Wesley, sou testemunha de Jeová e hoje nós vamos falar sobre o tema: será que Deus, ele é cruel? Principalmente o Deus do Antigo Testamento, porque não tem isso de Deus do Antigo e do Novo Testamento, tá? O Deus é o mesmo. Mas muitas pessoas, principalmente os ateus, eles falam sobre isso, né? Eles pegam relatos ali, só aquele texto ali e tal, isolado, isola aquilo e joga para uma visão de mundo de hoje, né? As palavras ganham um novo significado ao decorrer do tempo. Eu vou explicar melhor sobre isso aqui com vocês. E aí fala, Deus ele é cruel, Deus ele é genocida, olha o que Deus mandou fazer, Deus apoia coisas horrendas como o estupro. Você sabe, né, que eu tô falando aqui. Chegam a falar isso, é um absurdo total, tá? E qual é, eu vou pegar um texto, um capítulo aqui em questão para a gente abordar, para a gente falar sobre isso. Qual é o capítulo? É Números capítulo 31, tá bom? Por que Números capítulo 31? Porque aqui houve uma guerra entre o povo de Israel e os midianitas, tá? Quem foram os midianitas? Vou explicar melhor na live, fica aí. E aí, o que aconteceu? Deus, ele deu a ordem para Moisés e falou para Moisés o seguinte: falou, olha, mata todos os homens, todas as mulheres que tiveram relações sexuais, só poupem as virgens, somente as virgens. E essas virgens servirão ou como servas dos homens ou como esposas dos israelitas. Então, quando uma pessoa que já não acredita na Bíblia, né? Já não acredita, só quer achar defeito na Bíblia, então ele fica buscando o texto ali, olha para esse mandamento que Deus deu para Moisés, ele olha ali e fala assim, olha aí, ó, olha o Deus que você serve, olha aí que Deus mau, né? Olha o que ele mandou fazer com o povo de Midian, né? Vamos ver esse texto, gente, que é aqui em Números capítulo 31, tá bom? Números capítulo 31, eu vou ler na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, porque ela preserva o nome de Jeová, mas se você quiser ler em outra Bíblia, você fica à vontade, tá bom? Jeová disse então a Moisés, eu tô lendo capítulo 31, versículo 1, vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. O que eles fizeram aos israelitas, tá? O que eles fizeram? Presta atenção. Quando Israel estava morando em Sitim, o povo começou a cometer imoralidade sexual com as filhas de Moabe. As mulheres convidaram o povo para os sacrifícios dos seus deuses, e o povo começou a comer e a se curvar diante dos seus deuses. Assim Israel começou a adorar Baal de Peor, e Jeová ficou furioso com Israel. Eu tô lendo aqui, gente, agora Números capítulo 25 do 1 ao 3, tá? E agora eu vou ler Números capítulo 25 do 17 ao 18. Hostilizem os midianitas e matem-nos, porque eles hostilizaram vocês com as ações astutas que praticaram contra vocês. No caso de Peor e de Cosbe, filha de uma maioral de Midian e irmã deles, que foi morta no dia do flagelo ocorrido no caso de Peor. Então, pessoal, o que aconteceu? Os midianitas, eles sabiam que Israel ia atacar eles porque eles não aceitaram o acordo de paz. Eles estavam vivendo um período de guerra. Eles pediram simplesmente para passar ali por Midian, o rei de Midian não deixou, tal, orgulhoso, achou que o Deus dele lá, Baal, ia coisa aí, e destratou a nação de Israel, mesmo sabendo que o Deus de Israel tirou eles do Egito e tudo mais. E aí o que ele fez? Ele pediu ajuda para Balaão. Balaão, ele era uma pessoa que... ele não era um profeta. Balaão, ele era um feiticeiro, tá? E Balaão, o que ele fez? Ele falou, olha, ele falou a verdade. Ele falou, ó, eu recebi uma mensagem do Deus Todo-Poderoso aqui falando que se você atacar o povo de Israel, você vai perder a guerra. Então não vai atacar eles. Aí o rei de Midian, eu tô resumindo aqui, tá? O rei de Midian, ele foi lá e comprou Balaão com grana, com dinheiro. Falou, ó, vem cá, me ajuda que eu dou muito dinheiro para você. E aí o que Balaão fez? Balaão falou o seguinte, falou, ó, não adianta você atacar o povo na guerra que você vai perder. O que você vai fazer? Você vai pegar as mulheres aí, as mulheres que tem aí, né?
e vai lá e vai oferecer para os israelitas. Vai lá fazer com que eles seduzam os israelitas, porque dessa forma você vai conseguir fazer com que o próprio Deus deles fique com raiva deles mesmo. Olha o que Balaão fez, e foi bem sucedido, tá? Quantas pessoas morreram por causa disso? Vamos ver o texto aqui, ó, porque é o seguinte, uma coisa que vocês não falam também, principalmente os ateus, né? É que quando isso aconteceu, não foi só os midianitas que morreram, tá? O povo de Israel morreu também. Se eu não me engano, foram 25 mil pessoas. Deixa eu só confirmar, porque eu não vou lembrar de cabeça. Deixa eu pegar o texto aqui que fala isso. O que aconteceu? Como o povo começou a lá adorar deuses falsos e começou a fazer o que era errado perante Jeová, Jeová não poupou os israelitas, tá? Então, ó, quer ver? Quantos israelitas morreram por causa de Midian, por causa das mulheres. Pera aí, gente, já vou achar aqui, tá? O texto. Ó, vamos lá, número 25. Ó, com consequência, uma praga foi enviada por Deus como punição, resultando na morte de 24 mil israelitas. 24 mil, tá em Números capítulo 25, versículo 9. Então, o Jeová, ele era justo, ele não poupou os israelitas. Aqueles que fizeram a praga, ela só cessou quando Finéias, filho de Eleazar, tomou medidas drásticas, matando um israelita e uma mulher midianita que estavam cometendo uma transgressão aberta. Então, os homens os israelitas naquela época ficaram tão loucos por causa das mulheres lá, que eles começaram a fazer sexo para todo mundo ver, a céu aberto. Olha o que os midianitas estavam causando aos israelitas. Então, olha só, tá? E aí que entra a questão. Como eu estava dizendo para vocês, pessoal, os midianitas, ó, presta atenção, tá? Vamos agora lá para Números capítulo 31 novamente. Jeová falou assim, ó, vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas, depois você será reunido com o seu povo. Portanto, Moisés disse ao povo, ó, equipe os homens dentre vocês para a batalha contra Midian e para executar a vingança de Jeová sobre Midian. Vocês devem enviar para a guerra 1000 de cada tribo, papapá, papapi. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Aí a gente vai lá pro versículo 18 para frente, ó, versículo 17, ó. Ó, aqui, ó, versículo 16, Números 31, 16, ó. Foram elas que, pela palavra de Balaão, induziram os israelitas a cometer infidelidade para com Jeová no caso de Peor, de modo que veio o flagelo sobre a Assembleia de Jeová. Agora vocês devem matar todos os meninos e também todas as mulheres que tiveram tido relações sexuais com o homem, mas podem deixar vivas todas as jovens que não tiveram relações sexuais com o homem, e vocês devem acampar 7 dias fora do acampamento, cada um de vocês que tiver matado alguém, ou que tiver tocado em alguém que foi morto, deve se purificar no 3º e no 7º dia junto com os seus cativos. Então, o que acontece aqui, ó? Fala, Rian, tudo bem? O que acontece aqui? Os ateus, principalmente, eles pegam esse texto e falam, olha aí, olha que Deus cruel, mandou matar todo mundo lá de Midian, só deixar as mulheres virgens para serem escravas sexuais dos... Olha o que passa na cabeça do ateu. Não só do ateu, mas quem critica a Bíblia. Primeiro, que não fala nada de escravidão sexual. Segundo, que Deus não apoia isso. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E terceiro, por que Deus mandou matar todo mundo e deixar só as mulheres virgens? Vocês vão entender. Primeira coisa, os midianitas, pessoal, eles estavam envolvidos em práticas terríveis de idolatria. Coloca isso na cabeça de vocês. E imoralidade, incluindo sacrifício de crianças para deuses falsos como Moloque. Então, os midianitas não eram santinhos. Eles estavam envolvidos em imoralidade sexual, adoravam o deus Baal e também, pelas nações vizinhas, ao deus Moloque. O deus Moloque, ele pedia sacrifícios de crianças, tá? Olha da onde que vinha, olha o que esse povo era. Eles sacrificavam seus próprios filhos para o deus Moloque, tá bom? Aí que entra a questão, ó. Eles também corromperam os israelitas, levando
a adorar Baal, ia cometer atos de imoralidade sexual que resultou na morte de 24 mil israelitas. Diante dessa situação, Deus agiu de forma justa, eliminando essa ameaça moral e espiritual que poderia destruir a nação de Israel e, consequentemente, presta atenção agora, ó, frustrar seu propósito de trazer o Messias para salvar a humanidade. Ó, olha que interessante. Olha que interessante. Se você está assistindo essa live, você vai perceber uma coisa. Você percebeu que depois que Jesus morreu, Jeová não interviu de forma alguma mais em questões políticas, em questões de natureza de guerra, nada, zero. Por quê? Porque o que ele precisava fazer para salvar a humanidade do pecado, ele conseguiu, que era enviar o seu filho à terra para nos libertar do pecado com a sua morte. Só que para que seu filho viesse, a descendência do Messias precisava ser preservada. A descendência do Messias precisava ser preservada. Como queria preservar uma descendência se o povo de Israel, que já não era um povo muito bom, né? Era um povo rebelde pra caramba. Como que ia preservar a descendência do Messias, sendo que a carne é fraca e eles ainda estavam em volta de povos como os midianitas, que faziam tudo que é errado e ia desencaminhar essa nação. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse povo fez o que é mal, entendeu? Fez o que é mal aos olhos de Jeová, e Deus, gente, ele foi muito paciente com os midianitas. Não foi de uma hora para outra o que aconteceu, tá? Então isso causou o quê? Que Deus ele falasse para Moisés. Falou, Moisés, vai lá, mata todos os homens, incluindo meninos, tudo, todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Por quê? Porque foi por culpa das mulheres que mais de 24 mil israelitas morreram, e essas mulheres tinham culpa de sangue, porque elas foram lá e induziram, elas não eram santinhas, elas induziram os israelitas a pecarem, e elas também estavam em contínuo pecado. Chegou a fazer os israelitas a oferecer sacrifícios aos deuses Baal, aos deuses falsos, que é Baal aí, Moloque. Então ele falou, mata essas mulheres, porque, ó, que nem tá falando aqui, ó, no versículo, Números 31, versículo 16, ó. Foram elas que, pela palavra de Balaão, induziram os israelitas a cometer infidelidade para com Jeová, no caso de Peor, de modo que veio flagelo sobre a Assembleia de Jeová. E aí falou para matar todos os meninos. Por que matar todos os meninos? Aí que entra a questão. Por que meninos, né? Até crianças. É simples, pessoal. Entenda uma coisa. Quando meninos, homens, eles crescessem, quando eles ficassem grandes, o que poderia acontecer? Poderia acontecer deles querer vingança para com o povo deles. Então, se Israel acolhesse os do sexo masculino, eles poderiam crescer, eles iriam saber do que aconteceu com o povo deles, e eles iriam querer vingança contra o povo de Midian, a descendência deles, e aí ia causar uma guerra entre os próprios israelitas e os residentes estrangeiros. Você quer ver um caso disso muito famoso? Moisés, o próprio Moisés. Moisés, ele foi criado como um egípcio. Ele era praticamente um príncipe egípcio. Mas ele sabia da sua descendência. Ele sabia que ele era, de fato, um israelita. E o que aconteceu quando Moisés cresceu e viu um egípcio lá, ó, lascando chibatada no israelita? Ele foi lá e matou o soldado egípcio e fugiu. Então imagina milhares de meninos, de jovens, que iriam crescer dentre os israelitas com essa vingança, iria querer depois. Imagina essa situação. Então, realmente, Jeová fez perfeito. Jeová conhece o coração, gente. A Bíblia fala que ele conhece o coração. Então, ele sabia que isso iria acontecer. Então, ele mandou matar todo mundo, tirando as mulheres virgens. Por que as mulheres virgens? Justamente, gente, porque elas não tiveram relações com os homens,
porque elas não participaram do pecado que flagelou os israelitas, tá? Agora, olha que interessante, tá? Presta atenção, ó. No caso das virgens poupadas, a Bíblia deixa claro que elas não foram deixadas para ser escravas sexuais. Então, esse negócio de, é escrava sexual... Gente, isso é mentira da oposição. Isso aí é coisa que os ateus dizem. Eles não têm comprovação e a Bíblia não diz isso, tá? Mas fala da palavra escravo. Calma que eu vou explicar. Escravo, na época, tinha uma outra conotação. Não é a conotação que você que está assistindo minha live entende hoje. Essa escravidão que aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de vender os negros e eles serem... Não é isso, tá? Escravidão era um sinônimo de servidão, tá? Por causa de dívida. Não tinha nada a ver com cor de pele, com nada a ver, tá? Presta atenção, ó. Olha só, na sociedade israelita, gente, as mulheres poupadas de povos inimigos tinham proteções específicas sobre a lei de Moisés. Algumas delas poderiam se tornar esposas de israelitas, mas isso ocorreria de maneira digna e respeitosa. Você quer ver? Vamos ver leis aqui, ó. Vamos abrir em Deuteronômio aqui, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10, ó. Eu vou virar a tela aqui pra gente ler junto. Só um momentinho. Ó, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10, ó. Preste atenção. Isso aqui era lei. Sabe o que é lei? Lei tem que ser cumprida. Se não for cumprida, as pessoas receberiam punições, tá? Ó, caso você vá à guerra contra os seus inimigos e Jeová, seu Deus, os derrote para você, e você os leve cativos, e veja entre os cativos uma mulher bonita, se sinta atraído a ela e queira tomá-la como esposa, então você pode trazê-la para casa e ela deve raspar a cabeça, cortar as unhas. Por que isso aqui? Deixa eu explicar. A maioria das mulheres de outros povos tinham a questão o cabelo, tudo era voltado para deuses falsos, tá? A maquiagem, tudo isso aqui. Então tinha que deixar ela pura. Então raspava a cabeça, o cabelo ia crescer novamente, cortar as unhas delas, porque aquelas unhas entendeu? Tirar a roupa de cativeiro, ó, e morar na sua casa. Presta atenção, ela chorará por seu pai e sua mãe por um mês inteiro. O que significa ela chorará por seu pai e sua mãe por um mês inteiro? Não era para o israelita tocar nela por um mês. O soldado israelita deveria respeitar o luto da mulher por um mês, tá? E depois você poderá ter relações com ela, tá vendo, ó? Então, ó, aconteceu uma guerra. Ai, mas que Deus é esse que deixa essas... Gente, entenda uma coisa. Eles estavam vivendo num período de guerra. Deus tinha uma nação. Essa nação precisava ser protegida. Não tinha outra forma de proteger essa nação senão com a guerra. Entendam, isso é claro, gente. É período de guerra. E olha que interessante, você acha que as outras nações tinham isso aqui? Tinha nada. As outras nações estupravam, faziam o que queriam com os prisioneiros. Agora, Deus, com sua bondade, ele falou, olha, não é para você agir que nem nas outras nações. Você vai agir dessa forma aqui, ó. Ela chorará por seu pai e sua mãe por um mês inteiro. Então, deixe ela com luto, não vá lá mexer com ela, porque ela vai sofrer, ela perdeu a família, tá? E depois você poderá ter relações com ela. Você se tornará seu marido e ela se tornará sua esposa. Mas se você não se agradar dela, deve deixá-la ir para onde ela quiser. Mas não pode vendê-la por dinheiro nem tratá-la cruelmente, visto que você a humilhou. Se um homem tiver 2 esposas e amar uma mais do que a outra, e as 2 lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da menos amada, então no dia em que o homem der sua herança aos seus filhos, não lhe será permitido tratar como primogênito o filho da mais amada. Então assim, você vê claramente aqui
que Deus ele deixou regras para que a mulher tivesse dignidade. Uma mulher de outra nação, cujo povo foi contra o Deus de Israel, e mesmo assim eles tinham essa autoridade aqui de fazer isso, tá? Então, ó, é esse o ponto. Além disso, gente, algumas dessas mulheres poderiam tornar-se servas em lares israelitas. Contudo, uma serva sobre a lei de Moisés não era tratada com crueldade ou como uma escrava comum, mas sim com dignidade, tá? Quer ver? Vamos ver Êxodo aqui, ó. Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, versículo do 26 ao 27, ó. Diz assim, ó. Se um homem ferir o olho do seu escravo ou de sua escrava, e o escravo perder o olho, ele deve libertar o escravo em compensação pelo seu olho. E se fizer cair o dente do seu escravo ou da sua escrava, ele libertará o escravo em compensação pelo dente. Então aqui está mostrando que não tem esse... podia fazer o que quisesse. Não, se ele ferisse o escravo, ele tinha que libertar o escravo e ele estava livre da dívida, tá? E isso em outros textos também. Essas mulheres, ao serem poupadas, gente, não estavam sendo condenadas a uma vida de exploração, mas ao contrário, estavam sendo inseridas em uma sociedade que seguia leis justas e humanas, muito superiores às práticas dos povos pagãos daquela época. Deus não tolerava o abuso de nenhum ser humano. A lei mosaica garantia que essas mulheres seriam tratadas com respeito e dignidade, tá? Portanto, as ações de Deus, incluindo a questão das mulheres poupadas, mostram claramente que ele é justo e compassivo. Deus não estava promovendo crueldade ou abuso, ao contrário, ele estava agindo de maneira que permitisse a preservação moral e espiritual de Israel e oferecendo a essas mulheres uma chance de viver sobre as leis justas e amorosas que ele havia dado ao seu povo. Ao olhar mais profundamente para as Escrituras, fica evidente que o caráter de Deus é, de fato, cheio de justiça, misericórdia e amor. Então, é muito claro, tá? Quando você vê o relato e você entende quem era o povo que Deus estava lutando contra, você vê que não tinha nenhum santo ali, que esse povo era cruel. Jeová, gente, presta atenção numa coisa. Deixa eu voltar a tela para mim aqui. Deixa eu conversar com vocês rapidamente, ó. Jeová, ele dá vários exemplos na Bíblia de que ele não mata o justo com o injusto, de que ele não faz um genocídio, nada disso. Um grande exemplo disso é Nínive. Nínive era uma cidade que estava cometendo casos gravíssimos. Deus mandou um profeta lá, que era Jonas, para falar que em tantos dias Nínive seria destruída. Deus ia destruir a cidade inteira. Tinha 200 mil pessoas morando em Nínive. Ok? Aí, o que aconteceu? Jonas foi lá e começou a falar. O povo se arrependeu. O que Deus fez? Deus poupou a cidade. Jonas, que foi para lá, ficou furioso. Falou, o senhor sabia que o senhor era justo, misericordioso, que o senhor não ia destruir a cidade. E o senhor fez eu vir até aqui falar à toa. Aí o Deus, né, à toa não, né? Eu tô falando com as minhas palavras aqui. Aí Deus, ele até fez um exemplo, né? Ele fez crescer uma árvore bonita, que deu sombra para Jonas. E aí Jonas se deitou debaixo da árvore lá, tal, aí veio os vermes, comeram a árvore, e aí Jonas começou a chorar pelo bagaceiro. E aí ele ficou inconformado que aquele bagaceiro tinha sido destruído pelos vermes, tal, germes. Aí o que Deus falou? Falou, você tá chorando por um bagaceiro que cresceu num dia e morreu no outro, e não quer que eu poupe 200 mil pessoas que não sabem nem o que vai acontecer? Então Deus, ele é justo, ele é misericordioso. E todas as pessoas que por um acaso morreu ali, por exemplo, será que em Midian só tinha gente ruim que morreu? Não. Poderia ter alguém bom ali em Midian. Mas morreu junto. Morreu. Mas Deus vai ressuscitar. Deus, ele tem o poder para ressuscitar. Então a Bíblia fala em João 5, 28 e 29 que haverá uma ressurreição de justos e de injustos. Os injustos são as pessoas que Deus olhou e falou, olha, essa pessoa merece a ressurreição, mesmo ela não me servindo. Quem sabe quem são os injustos? Deus.
Não sou eu, não é você, entendeu? É Deus, Deus sabe. Então fica tranquilo, Deus ele é justo, gente. A Bíblia fala que ele é uma rocha, perfeitos são os seus caminhos, justo, reto, tá? Então, a Bíblia, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, tá? Para encerrar esse assunto. A Bíblia não conta todos os mínimos detalhes, tá certo? Não conta. Por que ela não conta? Porque se fosse contar, ela teria 1.455.000.000.000 de páginas. Então ela é o resumo do negócio ali. Sabe? Você vê, quando você lê a Bíblia, é muito resumido se for analisar. Então, e por isso, às vezes, que as pessoas leem já com aquela intenção de querer criticar, pega um texto desse e já coloca tudo como se Deus fosse cruel. Mas lê a Bíblia inteira, vê como Deus agiu com o povo dele, com o povo de Israel, como Deus agiu com homens que se arrependeram. Depois, como o filho dele agiu aqui na terra. Ah, mas aí Jesus é melhor do que o Deus de Israel. Meu Deus, gente. Jesus Cristo falou que ele não fez nada de sua própria iniciativa. Tudo que ele falou na terra foi o que o Pai mandou ele falar. A Bíblia fala que Jesus é praticamente uma personificação do Pai. Jesus ele ama tanto o Pai e ele era tão parecido com o Pai que quando o Filipe foi lá perguntar, mostra-nos o Pai, ele falou, mas meu Deus, se você está comigo há tanto tempo, quem tem visto a mim vê o Pai. Por que Jesus falou isso? Não é porque ele era o Pai. Tem gente que fala isso, os unicistas, né? Não é. É porque ele era muito parecido com Deus. Ele era praticamente o Pai ali. Ele tinha, olha só, ele tinha tudo, gente. Os atributos de Jeová, o amor de Jeová, a misericórdia de Jeová, tudo isso ele tinha do Pai. Tá certo? Então é o mesmo, é a mesma coisa ali, tá bom? Vamos lá. Gente, eu acredito que esse assunto ficou bem claro. O rapaz perguntou sobre o Armagedon. Quando vier o Armagedon, Vitor, a Bíblia diz que Jesus vai vir, né? E vai ceifar os maus, tá certo? E vai ter uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, que vai passar, né, da grande tribulação e depois do Armagedon. Então, os que morrerem no Armagedon, não sei se você ainda está aqui, Vitor, Jeová já viu o coração dessa pessoa e viu que essa pessoa é má, tá? Então Deus não vai destruir o justo com o injusto. Lembra lá do caso de Abraão. O caso de Abraão, quando ele começou a conversar com Jeová e falou, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o injusto lá da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Ai, pelo amor de Deus, o top do top. Tchau. Tchau. Vai pra outra live, encheu o saco. Cadê meus moderadores? Não tem moderador hoje aqui, tô eu que tendo que silenciar as pessoas. Então, pessoal, aí e Abraão, o que ele fez? Abraão falou, mas se tiver 50 pessoas na cidade? Jeová falou, eu vou poupar a cidade inteira por causa dos 50. Ah, mas se tiver 40. Ah, mas se tiver 30. Ah, mas se tiver 20. Mas se tiver 10. Mas se tiver 5. Não, eu vou poupar 5. No fim, ele tirou Ló lá e as suas 2 filhas. A esposa era ruim, ainda morreu também. E ele destruiu a cidade. Então, Jeová é justo, gente. Isso que eu quero que vocês entendam. Jeová não vai destruir ninguém que ele ache que não deve ser destruído. Ou ele dá chance para as pessoas. Está dando chances até hoje. Não é à toa que ainda a gente está nesse mundo, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, eu espero que esse assunto tenha sido sanado. Esse assunto acho que ficou mais claro, mais objetivo agora nessa live. E eu vou postar essa live no YouTube depois. Então ficou bem mais tranquilo aí, beleza? Pra gente postar essa live. Bom, eu vou liberar agora para vocês. Deixa eu falar um tchau pro pessoal lá do YouTube. Muito obrigado. Se você quiser um estudo bíblico, procure uma testemunha de Jeová na sua cidade. O estudo bíblico é gratuito ou acesse o site jw.org. jw.org. É o site oficial das Testemunhas de Jeová. Todo o ensino, tudo é gratuito, tá? Tudo é gratuito.
Tá bom? Beleza? Isso aí, jw.org. E aí, pessoal, querem me perguntar alguma coisa? Pode ser de outro assunto agora. A live que eu queria fazer eu já fiz. Se vocês tiverem alguma dúvida, um outro assunto aí, eu puder responder, estou à disposição. Obrigado, Rose. Eu sou testemunha de Jeová, Erlane Saraiva. Jesus foi fecundado no óvulo de Maria? Rapaz do céu. Eu não vou saber te responder essa pergunta. Como está sentido a respeito do Supremo Tribunal Federal? Maravilhoso, né? A gente ganhou, agora a gente vai poder recusar e ter tratamentos alternativos ao sangue. Jesus é um Deus falso ou verdadeiro? Deus verdadeiro, Léo. Ele é um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro. Por que Adão e Eva deram ouvidos a Satanás mesmo sendo perfeitos? Flávia, porque a perfeição não quer dizer que a pessoa não possa escolher o que ela quiser, entendeu? Adão e Eva, eles eram perfeitos e eles tinham direito de escolha. Eles escolheram, por causa de um desejo que Satanás implantou no coração, primeiramente de Eva, de ser como Deus, de poder decidir o que é bom e o que é mal. Então, a partir desse momento, ela comeu do fruto. Ela foi egoísta e gananciosa. Entendeu? Infelizmente. O próprio Satanás era perfeito e também foi para o lado errado. Começou a cultivar um desejo de querer ser mais do que os outros. Ele não teve humildade, assim como Jesus teve. Em Filipenses 2 fala sobre isso. Né? Jesus foi humilde, né? Mesmo em forma de Deus, jamais pensou numa usurpação em ser igual a Deus. E além disso, ainda ele se esvaziou e tomou forma de servo, tornando-se um ser humano e morrendo por nós. Agora, Satanás não. Satanás ele era em forma de Deus também, porque ele era um ser espiritual. Ele tinha natureza divina. Todo ser espiritual tem natureza divina. Tá? A natureza divina é ser espiritual. É ser um ser espiritual. A natureza humana é ter carne e osso. Tá? Deus é espírito, os anjos são espíritos também. Então, eles têm natureza divina. Satanás ele existia e ele existe em forma de Deus até hoje, só que ele foi orgulhoso e queria adoração para ele, entendeu? E aí a partir desse momento ele quis governar a terra e conseguiu por um tempo, né? Porque Deus deu esse aval a ele para mostrar que ele é um mau governante, que nós não podemos se autogovernar, olha o jeito que a Bíblia diz, né? Irmão, faz uma leitura nos ouvintes do site, tá? A Bíblia diz se o nome de Satanás é Lúcifer? Não. A palavra Lúcifer é uma palavra latina que significa brilhante, tá? É a mesma coisa da palavra inferno. A palavra inferno não deveria existir na Bíblia em português. Por que não? Porque a palavra inferno é uma tradução de Hades e Sheol. Essa palavra, 99% dos contextos que ela é utilizada, ela deveria ser traduzida como sepultura. Sepulcro, sepultura, cova, entendeu? Agora, no latim, não existia a palavra sepultura. O que seria? O que era usado? Era usado inferos. Inferos que virou inferno. Inferno significa inferior, subterrâneo, abaixo, tá? E essa palavra inferno, ela não significa um lugar que queima, de tormento. Não, é sepultura, tá? Era para ser traduzido como sepultura. Agora, a palavra Lúcifer, o contexto ali em geral, nem tá falando de Satanás, tá falando de um rei, provavelmente, se eu não me engano, eu não vou lembrar o rei agora. Eu não vou falar besteira aqui, tá? Mas é um rei que queria estar acima dos céus, das nuvens e tal, e ali, claro, também tem uma representatividade de Satanás. É o rei Ciro, obrigado, Léo. É Tiro, porque Ciro foi usado por Deus, né? Não poderia ser Ciro. Ou, se eu não me engano, é Tiro. Então, não é daí que vem. Eu acredito que... Será que é daí que... Agora eu tô falando uma coisa que eu não sei, tô perguntando aqui, tá? Será que a palavra tirano vem de Tiro?
Eu vou pesquisar sobre isso, tá bom? Então é isso, o nome de Satanás, a Bíblia não menciona o nome do anjo que se rebelou contra Deus, tá certo? A Bíblia não fala o nome dele, até porque ele não merece ter o nome dele falado. Então, a palavra Satanás significa opositor e diabo significa caluniador, tá? O pecado começou no céu. Se for ver, Léo, se for analisar do ponto de vista do diabo, o pecado começou ali naquele momento em que ele mentiu. Então começou na terra, né? Mas por uma criatura espiritual. Então o primeiro a pecar foi o diabo. Entendeu? Pecar contra Deus. E depois Eva. Depois Adão. Só que Adão levou a culpa maior porque ele recebeu a lei. Ele recebeu a lei de não comer do fruto e passou para Eva. E ele era o homem, né? Então ele deveria não ter comido. Então foi isso. Esse assunto de Deus já sabia é muito complexo. As testemunhas de Jeová entendem que Deus ele pode saber de todas as coisas. Só que Deus, a partir do momento que ele dá o livre-arbítrio para a pessoa, principalmente no caso de Adão e Eva, que eles eram pessoas perfeitas, as testemunhas de Jeová entendem que Deus ele não sabia se Adão e Eva iam pecar. Ele poderia saber? Poderia. Mas ele não sabia, tá? Ah, mas como assim? Mas Deus não é onisciente? Você já vai começar com esse papo aqui, tá? Daqui a pouco já vai falar que eu tô falando absurdo e tal. Gente, entenda uma coisa. Não é porque Deus é onipotente que ele vai usar a tua força ao extremo a todo momento. Não é porque Deus é onisciente que ele vai ficar usando a onisciência dele a todo momento, tá? Claro, Léo, óbvio. Ele só sabe o futuro quando ele quer, mas é exatamente isso. Entendeu? O mal, hipoteticamente, o mal veio de onde? O mal, ele veio de um desejo errado. Entendeu? Porque entenda uma coisa, eu não sei se esse Teles aí, quem que é esse Teles, né? O mal, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Só que, se você analisar o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, você vê que os anjos, eles sabiam o que era bom e o que era mal. Então, provavelmente, Deus, ele já tinha explicado para os anjos o que era bom, o que era mal. Entende? Os anjos tinham essa ciência do que era ruim. Não é à toa que quando a Bíblia diz, ó, quer ver? O Senhor perguntou à mulher que fizeste... Qual que é o texto que fala que agora eles são que nem nós, sabendo o que é bom e o que é mal? Aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também a árvore da vida, come vida. Então, os anjos sabiam que era bom e que era mal. Deus não criou o mal. Entenda uma coisa, o Teles. A escuridão foi criada? Você acha que a escuridão, ela foi criada? O que vocês acham, pessoal? Samuel, a escuridão não foi criada? O que vocês acham? E aí, pessoal, quem pode responder essa pergunta? E a luz? A luz foi criada? A luz foi criada? Então, o que é a escuridão?
Exatamente, Mica. Exatamente. A escuridão é a ausência de luz. Não, ninguém criou a escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Isso aí eu não estou nem falando de Bíblia, eu estou falando de ciência. Se você perguntar para um cientista, ele vai responder isso. A escuridão é a ausência de luz. Então a luz sim foi criada. A escuridão não. O mal foi criado? Não. Só que a partir do momento em que você se ausenta do bem, você começa a fazer o mal. E aonde está o bem? Com Deus. Entendeu? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é justo, misericordioso, bom, amor. Agora, Deus, ele não... Entenda uma coisa, pessoal. Quando Deus criou os anjos e, consequentemente, os humanos, Deus criou-os com a capacidade de escolha. Ok? Deus deu a capacidade de você escolher. Por quê? Porque Deus não quer que as pessoas... Será que teria graça? Deixa eu perguntar um negócio para você aqui, ó. Será que teria graça você criar... Cadê o Teles? Teles, tá aí, Teles? Cadê o Teles? Ela que tá... Não sei se é ele ou ela, tá me perguntando aí. Você tá aí? Me dá um sim, beleza. Ô Teles, eu não sei quantos anos você tem filhos? Deixa eu ver se o Teles responde aqui. Não, não tem. Tá, Você tem alguém que te ama? Pode ser mãe, pai, avô. Com certeza, né? Não é possível. Você tem alguém que te ama? Alguém que você sabe, puxa, essa pessoa me ama. O Teles não tá respondendo, tá demorando para responder. Aí, beleza. Tua mãe e teu pai. Beleza. Ô Teles, imagina que amanhã você tivesse um chip que você poderia colocar na cabeça da tua mãe e do teu pai e decidir que teu pai e tua mãe, do nada, ó, a partir de hoje, eu decido que você vai me amar ou que você vai me odiar. Então, a partir de hoje, eu vou decidir se você vai me amar ou vai me odiar. Então, você colocou o chip ali e você programa a tua mãe para te amar. E aí a tua mãe chega em você e fala assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Seja sincero comigo, você se sentiria bem? Você se sentiria realizado em saber que aquela pessoa está falando que te ama? Será que vai responder? Exatamente. Esse que é o grande ponto. É o que Deus fez. Deus, ele criou primeiro os anjos, tal, né? Depois os seres humanos e deu liberdade. Só que assim, não quer dizer que, eu vou fazer tudo e boa, e não vai acontecer nada comigo. Mas então Deus não deu liberdade. Ele deu liberdade. Ele deu liberdade. Mas essa liberdade tem um limite. Qual que é o limite dessa liberdade? É quando você infringe os limites de outra pessoa. O que está na Bíblia, o que muita gente não entende, o que está na Bíblia não é... Deus não colocou leis que beneficiam a ele, que fala, essas leis aqui eu vou pôr para ver se a pessoa me ama mesmo. Ela vai ter que... Não, o que Deus falou? Para você não roubar, para você não matar, para você não adulterar, para você não cobiçar a mulher do próximo, para você amar o próximo como a ti mesmo. Agora eu pergunto para você, dessas leis que você ouviu eu aqui falando, que Deus colocou para o ser humano, que lei que tá ruim? Você está entendendo? Que Deus... Agora, a pessoa ela quer não fazer isso e ela quer continuar morando no lar que Deus deu. Não, né? Não, né? Entendeu o ponto? Deus, ele deu a terra para o ser humano morar, só que ele falou, ou você segue minhas orientações ou você sai fora. Tchau.
Eu não sou obrigado a te manter vivo. É o que Deus vai fazer no futuro. Entendeu? Ah, Deus criou o mal? Não. Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem.